Esse podcast é apresentado pela Copastor. Bem-vindos ao voo Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou Carolina Greco E eu sou o Daniel Amorim. e vamos conduzi-los nesse bate-papo de hoje. O propósito desse podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossos valores e cultura. Tripulantes, microfones em automático. Nunca foi tão fácil conhecer outros lugares como nas últimas décadas. Com a globalização, as distâncias geográficas ficaram mais curtas e o transporte aéreo se tornou parte importante na vida das pessoas, que passaram a viajar cada vez mais. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em 2022, somando os mercados doméstico e internacional, o Brasil transportou cerca de 98 milhões de passageiros. O impacto gerado pelo mercado de turismo, seja por companhias aéreas, operadoras, locadoras de transportes terrestres e redes hoteleiras, já começa a ser neutralizado com ações sustentáveis, baseadas em novas ferramentas de compensação de carbono. No bate-papo de hoje, você ficará sabendo como esse setor está se preparando para o futuro verde e como uma agência de viagens pode ajudar nesse processo, além de entender o papel que cada um de nós pode contribuir para o futuro mais sustentável. Então, senhores passageiros, apertem os cintos. A partir de agora, nós vamos embarcar em um voo rumo a uma jornada cheia de novidades que promete salvar nosso planeta. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastor Viagens e Turismo e nas principais plataformas. Bom, pessoal, e para começar o nosso bate-papo de hoje, vou chamar aqui os nossos convidados que vão embarcar junto com a gente. Vou começar aqui pelo Gonzalo Romero, Country Manager da Air Europa. Gonzalo, seja muito bem-vindo ao Saída de Emergência. Que tipo de passageiro é você? Eu sou Gonzalo Romero, como você falou muito bem. Eu me desempenho como Country Manager da Air Europa aqui no Brasil. Eu trabalho com uma equipe, não sou sozinho. Nossa equipe está composta por diferentes pessoas que trabalham no comercial, em suportes, em aeroportos, operações. Hoje somos uma equipe muito boa aqui no Brasil e atualmente trabalhamos juntos para todos os dias poder decolar nossas operações desde São Paulo e de Salvador da Bahia. Perfeito. E nossa cabine hoje vai bem tripulada. Vou chamar aqui também o Fernando Vilela, gerente de sustentabilidade da Localiza. Fernando, seja bem-vindo. Que tipo de passageiro é você? Sou o gerente de sustentabilidade da Localiza há 2 anos. Atuo há 16 anos na área de sustentabilidade. Eu sou um passageiro que busca destinos tranquilos. Eu sou um passageiro que não costumo planejar as minhas rotas, eu deixo acontecer, eu deixo a vida me levar. E gostaria de fazer aqui a minha audiodescrição. Então, eu sou um homem branco, sou hétero, estou usando uma camisa verde e o meu fundo é um fundo branco desfocado. É isso aí. A Isis Batista, gerente de sustentabilidade do Grupo Tauá. Isis, que tipo de passageiro é você? Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Bom, eu sou a Isis, eu sou gerente de SD e SSO, Saúde e Segurança Ocupacional do Grupo Tauá. O que eu sou, né, enquanto essa tripulante? Eu sou uma entusiasta pela temática de SD. Acho que o assunto de mudanças climáticas está muito em voga, né? Mas, além disso, também eu encontrei isso como temática profissional na minha área acadêmica, que foi tema do meu mestrado, e também pessoal. Então, acho que eu me encontrei aqui nesse meio. E aí, assim como o Fernando se apresentou, né,
eu vou fazer minha autodescrição também. Então, eu sou a Isis, eu sou uma mulher branca, loira, estou de uma roupa vermelha, tenho os olhos claros e o meu fundo de tela está branco também. E por último, minha parceira de cabine, Carol, que tipo de passageira você é? Oi, Dani, obrigada pela oportunidade novamente. Olá a todos, eu sou a Carol Greco, sou gerente nacional de novos negócios em viagens corporativas aqui na Copas Tour. Também sou mãe da Laís e adoro me conectar com pessoas. Fico feliz em estar aqui com vocês hoje. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos e castanhos, olhos castanhos e estou usando uma blusa branca. Bom, então vamos lá, né? Eu quero comentar um pouquinho, começar essa conversa, né, com um mergulho aí bem profundo nas questões que importam. Hoje eu tenho o prazer de receber o nosso primeiro convidado, né, de fazer a primeira pergunta. Então vamos lá, Gonzalo. Sabemos que o cenário das companhias aéreas é vasto, com cerca de 1.600 empresas e mais de 4.000 aeroportos comerciais globais. Porém, né, também é verdade que os voos comerciais contribuem significativamente para as emissões de carbono, com milhões de toneladas sendo geradas anualmente, de acordo com o Grupo de Transporte Aéreo, a TAG. Como nós podemos trazer esse setor tão vasto e vital para o centro do debate sobre sustentabilidade? Nuestra industria como un todo está trabajando junta para tentar de atingir el año 2050 con cero emisión de carbono. Realmente es un desafío muy grande. Nos, puntualmente en Air Europa, sabemos que es una tarefa muy difícil. Nós temos un plano dentro de nuestro plano estratégico 2023 y 2025. Tenemos 45 puntos que trabajamos todos juntos dentro de la empresa y también con nuestros fornecedores y también colaboradores, porque realmente llegar a 2050 con cero contaminación de carbono realmente es un desafío. Actualmente siempre falamos que aquí nuestra industria envolve un monte de sectores, un monte de pessoas, seja as companhias aéreas mismas, quais são os planos das companhias aéreas mismas para atingir esse objetivo, qual é o plano dos aeroportos do nível global, de nível mundial, que eles também têm em questão de sustentabilidade, quais são os planos das montadoras de aeronaves também nos próximos anos, em questão de novos equipamentos para diminuir esse consumo de combustível, quais são os planos também que têm os diferentes actores dentro do aeroporto, seja as empresas handling, seja as empresas que fornecen servicios para nos, que realmente todo el mundo tiene que estar alineado en ese pro objetivo y con certeza también cuál es el papel que van a desenvolver las empresas de fuel o las empresas que crían biocombustible. En este caso siempre hablamos do SAFI, do famoso SAFI, y realmente eso es una tarefa de todos juntos como un sector. Actualmente en Air Europa fez um trabalho muito bom, fez um voo 100% sustentável. Esse voo foi Amsterdã-Madrid, foi um voo que foi operado 100% com biocombustível, SAF. Foi utilizado tecnologia digital, seja para estimação da rota, seja para estimação da carga. Fue utilizado tecnología en todos los puntos, no fue utilizado ningún tipo de papel. Utilizamos también maquinarias, utilizamos cajos dentro del aeropuerto 100% eléctricos. También aprovechamos a trabajar con esa posición de aeronave para que todos los pasajeros consigan embarcar sin utilización de ómnibus, para que nuestros tripulantes puedan accesar a aeronaves sin utilización tampoco de un ómnibus o de un carro que no sea eléctrico. Entonces, fue pensado 100% para que el voo seja 100% sustentável. Perfeito, Gonzalo. E já que você provocou bastante aí o setor, o engajamento, né, o ecossistema que provém aí todos os serviços do turismo, vou chamar aqui também o nosso parceiro Fernando Vilela. Fernando, e como a Localiza aborda esse desafio de equilibrar as necessidades de mobilidade com a preocupação ambiental? E quais são os benefícios percebidos dessa abordagem? A sustentabilidade, o compromisso com a sustentabilidade, ele integra a parte central das discussões do nosso Comitê de Sustentabilidade, do nosso Conselho de Administração.
Tanto é que o nosso propósito é com você construindo o futuro da mobilidade sustentável. Então, a gente chegou a 50 anos, agora em maio de 2023, né? Temos muito orgulho do que foi feito, mas a gente já trabalha para os próximos 50 anos, né? Então, como que a gente vai chegar lá no futuro, enfim, atendendo, né, os anseios da sociedade, colocando o nosso cliente, né, como estratégia central do nosso negócio. E a gente viu a pandemia acelerando, né, essa mudança de comportamento, de consumidores, de clientes buscando cada vez mais produtos, serviços, soluções sustentáveis, e a Localiza tem trabalhado para atender e até mesmo para antecipar essa mudança de comportamento, né? Então, em 2021, a gente revisou a nossa matriz de materialidade, e aqui é um termo técnico, né? Acho que vale um parênteses explicando o que significa esse termo. Então, quando uma empresa ela pretende atuar como sustentabilidade, ela precisa fazer um processo amplo, né, de escuta, onde ela envolva todos os stakeholders, e o Gonzalo trouxe aqui inúmeros stakeholders, né, relacionados ao setor aéreo. Então, eu ouvi clientes, ouvimos lideranças estratégicas, acionistas, investidores, fornecedores, colaboradores, sociedades, especialistas, universidades, e a partir desse processo amplo de escuta, a gente entendeu como que as nossas operações, elas causam impacto e, ao mesmo tempo, quais são as medidas que a gente precisa adotar para reduzir esses impactos e até mesmo para potencializar aqueles impactos positivos. Então, dito isso, é uma oportunidade que a gente tem, né, como setor aí de mobilidade sustentável, de a gente olhar para esse futuro. E a gente chegou em 3 pilares, né? O ambiental, o social e governança. O ambiental, aqui na Localiza Co., chamado de mobilidade sustentável, e a gente olha para temas materiais, como emissões atmosféricas, que inclusive é o nosso tema prioritário, mas a gente olha também para gestão de água, gestão de resíduos, gestão de energia. E aí, quando a gente... resíduos, a gente encerrou 2022... Desculpa, energia. A gente encerrou 2022 com 100% de energia renovável consumida em toda a plataforma Localiza, seja através de fazendas solares, que a Localiza utiliza créditos em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, seja através, né, de placas solares que a Localiza tem instaladas naquelas agências que assim permitem, seja através da exploração do mercado livre de energia ou do mercado de geração distribuída compartilhada. Para aquela parcela remanescente, né, que a gente não gerou energia solar, a gente fez a compra, né, de certificados de energia renovável, I-RECs, então garantindo que 100% dessa energia tivesse um lastro renovável. Para a questão de água, né, enfim, a Localiza tem aí quase 600 mil carros na frota, então a gente precisa entregar esse carro numa condição apta, né, para encantar os nossos clientes. Então a gente utiliza, né, uma quantidade considerável de água, e a gente adota aqui também uma técnica chamada higienização a seco, onde a gente reduz em 95% o consumo de água quando a gente compara, né, na lavagem convencional aí de um jato de água. Gestão de resíduos, a Localiza, enfim, substitui muito pneu, muito óleo, bateria. Então, estamos focados na logística reversa, na economia circular, cada vez mais evitando, né, destinação de resíduos para aterros sanitários. Então, para cada uma das iniciativas ESG que a gente vai desenvolver, a gente tem áreas de negócio que lideram essas práticas. Então, com isso, a gente consegue uma abrangência, um foco no resultado, olhando para o futuro, implantando aí os nossos clientes, gerando impacto positivo também para a sociedade, principalmente para o planeta. Show de bola, Fernando. Adorei conhecer mais sobre o nível de consciência e o olhar de oportunidade que a Localiza coloca, né, para balancear a mobilidade e a preocupação ambiental como parte central, né? Os insights e as ações que você colocou são de fato inspiradores aí. E agora, né, para completar esse tripé, eu vou explorar um pouco mais um outro aspecto importante da sustentabilidade em viagens, né, com a Isis. Isis, considerando a expertise de vocês em sustentabilidade, quais são os passos iniciais que uma rede hoteleira, que um hotel deve considerar ao embarcar nessa jornada de sustentabilidade? Na hotelaria, é muito importante identificar o cenário de atuação. Se existem boas práticas, por exemplo. Então, na parte ambiental, por exemplo, se existem
equipamentos energicamente eficientes sendo utilizados em suas operações, se o hotel participa do mercado livre de energia ou conta, né, com a utilização de uma fonte de energia mais renovável e limpa, se faz, né, a gestão de resíduos e o gerenciamento dele também, que é muito importante, não somente cumprir com a regularização, mas também trazer tecnologias para dentro daquela operação, né? Já está muito em voga aí também que hoje a inovação é o motor do ISD. Então, não fazer só o cumprir a lei, né? E buscar além também, principalmente no cenário ambiental, que hoje é mais desenvolvido nisso. Na parte social, se existem ações sociais acontecendo na comunidade do entorno dos hotéis e resorts, se existe voluntariado corporativo, existem benefícios, como que os funcionários, aqui nós chamamos de emocionadores, estão sendo tratados, né? Como que o propósito da empresa está linkado à cultura da empresa? Aqui o nosso propósito, por exemplo, é fazer pessoas felizes. E lá na nossa materialidade, que o Fernando falou também, os 4 primeiros temas têm correlação ao nosso propósito, em relação ao social. Então, diz tudo a ver a nossa estratégica. E aí, continuando aí também no pilar social. Por exemplo, se os nossos funcionários emocionadores estão sendo treinados, capacitados, desenvolvidos. Aqui a gente conta com a Unisorriso, por exemplo, que é uma universidade corporativa. A gente traz treinamentos, a gente traz capacitações técnicas, transversais, competências para a vida. Então, a gente está pensando no legado também dos nossos funcionários para o nosso meio, né? A gente retribuir um pouquinho daquilo que a sociedade nos proporciona, né, realmente. É muito importante que a gente aplique o ISD, mas que a gente também monitore essa gestão, como que a gente coloca a evidência disso no mercado. Tem um conceito muito importante do ISD, que é o pratique e explique. O que a gente está fazendo? A gente explica para o mercado como que é feito. O que a gente não está fazendo, se não é material, se não é estratégico, a gente também explica porque isso não é oportuno para a empresa. Então, esse cenário prévio e também como que é monitorado é muito importante para a gente ter realmente um discurso consolidado do que a gente fala aí de boas práticas de sustentabilidade. E aí, como a gente já identificou esse cenário, eu acho que também tem que casar com a matriz de materialidade, né? Porque a matriz de materialidade é uma ferramenta já utilizada pelo ISD, como o Fernando já realmente compartilhou conosco. Então, se o que a empresa está fazendo coincide com a materialidade, se lá na materialidade trouxe outros temas, então a estratégia da empresa tem que traçar novas atividades com base com que os públicos interessados querem saber da própria empresa. E aí é muito bom ter ouvido o Gonzalo e o Fernando falando de ISD, porque eu penso também que não existe desenvolvimento sustentável sozinho. Então não adianta nada, o Tauá tem uma concepção, mas se a Localiza não está fazendo a parte, e toda ação conta. Então é muito importante estarmos nessa jornada juntos. E para a gente selar com chave de ouro, né? A gente já falou um pouquinho da companhia aérea, do papel dela, do papel da Localiza, né? E, enfim, representando aí todo o seu setor de locação de veículos, né? De transporte terrestre. Também com o Tauá e com a Isis falando da parte hoteleira, né? Então a gente selou esse tripé aí com os 3 principais provedores e serviços de viagens. E aí a gente vai trazer aqui a Carolina Greco, de uma agência, né? De uma TMC, para entender como que a Copastur, que é uma líder de mercado no Brasil e na América Latina, olha para esse tema, né? Inclusive, como que uma agência, que ela fica no meio do processo, né? Ela é intermediadora entre cliente e vocês, se encaixa nesse movimento de um turismo mais sustentável, Carol? Bom, Dani, assim, acho que tivemos uma aula de ESG, né? Não vou ser repetitiva e trazer várias ações internas, mas Comitê de Sustentabilidade, Departamento de Diversidade e Inclusão, com metas superadas, indicadores muito acima do bench, esse podcast, por exemplo, toda a nossa comunicação, todas as nossas ações internas que fazem parte da nossa realidade, liderados, né, pela nossa área de ESG e com a contribuição de todo o nosso time Copastur, né? Mas o olhar da porta para fora, né? Com esse olhar da porta para fora, eu acredito que a Copastur ela tem também uma oportunidade única de liderar pelo exemplo, né? Provocar uma mudança positiva no setor.
promover práticas mais sustentáveis, tanto internamente, como foi muito bem falado aqui, quanto junto aos nossos clientes e aos nossos parceiros, né? Nós adotamos uma abordagem estratégica educativa, né, no intuito de inspirar todo o mercado a abraçar essa responsabilidade ambiental e social, contribuindo aí para um futuro mais equilibrado e consciente diante de tantos desafios e tantas variáveis, conforme a gente teve a oportunidade de explorar um pouquinho, fornecedor a fornecedor aí desse nosso mercado. Recentemente, a Europa lançou o Voo 2030, que tem 45 iniciativas sustentáveis. E aí eu queria, enfim, que você fizesse uma síntese aqui de quais ações que tem que é voltada para a parte de sustentabilidade no setor da aviação. Obrigado, Daniel. Com foco à sustentabilidade no dia a dia, vamos a falar pontualmente, eu acho melhor falar alguns exemplos no dia a dia. A Air Europa trabalha muito forte em questão de materiais, que todos os materiais que são utilizados sejam materiais renováveis, principalmente o material serviço a bordo dentro de nossas aeronaves, seja o café da manhã, seja o almoço, seja a janta. Todos os materiais utilizados são todos materiais renováveis. Outro ponto importante, por exemplo, são os amenity kits, os passageiros que recebem o amenity na chegada de nossas aeronaves, ou boas-vindas de suas aeronaves, são materiais todos renováveis, desde escova de dentes até o peine, são diferentes materiais, por exemplo, de bambu, materiais absolutamente renováveis. Então, no dia a dia, o reciclagem, o lixo, o tratamento do lixo, cada aeronave, ao finalizar o voo, tem quantidade X de lixo, e esse lixo é tratado pontualmente em diferentes plantas e diferentes formas para tentar ser mais sustentáveis também. Outro ponto importante é a técnica de lavagem dos motores. Você sabe que nas aeronaves tem um programa de manutenção muito rígido, seja diário, seja semanal, seja mensal, e todas essas técnicas, por exemplo, de manutenção, de lavagem de motores, se estão aplicando, implementando técnicas novas para a utilização ou consumo menor de água, porque realmente essas lavagens de seus motores precisam de uma quantidade X o Y de agua y de materiais para esas lavagens dos motores. Y hoy realmente estamos aprimorando mucho esas técnicas para disminuir el consumo de agua en esas lavagens de esos motores. Otro punto importante y fundamental, Daniel, olhando un poco más a sustentabilidad o a punto verde, Air Europa está hoje implementando inteligência artificial para estimação de nossas rotas. Muitas vezes, quando você faz o plano de voo, você faz um percurso São Paulo, Madrid, por exemplo, você sabe aproximadamente qual é a rota de entrada e a rota de saída de Brasil, o cruce do Oceano Atlântico e a chegada de Espanha, mas hoje existem diferentes ferramentas que combinadas permitem que o voo seja mais rápido, aproveitando vento, aproveitando altura, aproveitando diferentes variáveis externas, e isso ajuda a diminuir também o consumo de combustível. É importante lembrar que hoje nossas aeronaves são super modernas e hoje já aeronaves consumem diminuir 20% menos de combustível. Isso realmente é um impacto muito forte. A Europa iniciou o processo de renovação de frota no ano 2017, y ahora estamos finalizando ese proceso de renovación de flota, y ese proceso de renovación de flota ayudó a disminuir, comparando el 2017 con el 2022, 26% menos de consumo de combustible. O sea, realmente el impacto es muy grande. Foco pontualmente, principalmente vem da mão da frota nova, que é o principal impacto no ecossistema, no ambiente, y que estamos trabajando muy fuerte. Y por otro lado también la utilización de biocombustibles. Inspirador, né? Saber que as companhias aéreas, como a Air Europa, estão fazendo inúmeros esforços em diversas frentes para reduzir os impactos ambientais das viagens. São passos, de fato, muito importantes, né?
Agora a gente vai mergulhar um pouco mais nos esforços da Localiza em tornar as viagens mais ecológicas. Então, trago de volta aí o Fernando. Fernando, considerando a expertise da Localiza em mobilidade consciente, quais medidas práticas a Localiza já implementou para garantir viagens ecologicamente mais responsáveis? Bom, acho que a primeira delas é a idade média da nossa frota, né? A gente tem veículos aí de 1 a 2 anos contra uma média nacional de veículos de 10 anos. Então, isso faz com que, né, quanto mais novos os modelos, mais tecnológicos são os motores, menos emissões, né, saem ali do escapamento. Então, esse é um ponto que conta bastante, que é a idade da frota. A gente tem aí carros bastante novos e modernos no nosso mix aí para atender os diversos clientes. Um segundo são os produtos, né, que a gente lança no momento ali da locação. Então, adicional, em 2022 a gente lançou um produto, né, para compensação de gases de efeito estufa, né, para compensação de carbono, chamado Neutraliza. Então, através de R$ 1,99 na locação diária, né, ou 99 centavos na locação mensal, o nosso cliente pode optar por compensar todas as emissões durante ali o seu contrato, durante a sua jornada, né? Lembrando que, ao final, ele recebe, né, um certificado em seu e-mail, demonstrando todos os valores e demonstrando ali qual foi o projeto utilizado para a compra de créditos de carbono. Bom, a Localiza, ela prioriza a compra de créditos de carbono de projetos RED+. Essa também é uma terminologia que vale uma explicação, né? Basicamente, são projetos que evitam, né, o desmatamento e a degradação ambiental, mantendo, né, a floresta em pé e também gerando, né, uma renda, né, ali para comunidades locais, uma vez que eles fazem o manejo daquela floresta do entorno. Então, todos os projetos que a gente compra de crédito de carbono são desse tipo, né? Então, evitamos alguns outros projetos por política. A gente é associado do Instituto Ecos, do Compromisso com o Clima. Então, os projetos que a gente seleciona, eles já têm um primeiro filtro ali através do edital do Instituto Ecos, né, junto com outros grandes players, né? O Gonzalo trouxe aí, né, de novo a importância da gente fazer alianças, a Isis também. Então, o Compromisso com o Clima é um conjunto de empresas, né, em prol aí dessa economia de baixo carbono. Quando a gente olha, né, para a nossa estratégia, né, de reduzir, né, de frear o aquecimento global, a gente tem 5 avenidas, né, 5 pilares. Então, a gente olha para a mensuração. Então, a gente faz inventário, né, de gases de efeito estufa desde 2018. Em 2021, a gente acrescentou as emissões dos nossos clientes, né? E a gente teve uma surpresa que 95% das emissões da Localiza, elas advêm da utilização dos nossos carros pelos nossos clientes, e não, de fato, pelas nossas operações diretas, que tecnicamente são chamadas aqui Scope 1 e 2. A gente olha também para o pilar de redução, e dessas 5, né, estratégias, é a nossa prioridade também. Então, a gente, assim como a Europa, a gente olha para biocombustíveis, né? 95% da nossa frota é flex. Então, é aí que a gente consegue mudar o ponteiro de uma forma bastante rápida, né? Então, a gente promove o etanol. O etanol é um combustível renovável, né? Onde ele emite 90% menos gás de efeito estufa que a gasolina. Então, isso é um dado muito importante. Por política, a Localiza só abastece a etanol. E a gente tem o desafio, né? E aí é muito bom a abrangência desse podcast também, para a gente levar, né, para os nossos ouvintes e para os potenciais aí, mais de 15 milhões de clientes Localiza, que o etanol é o combustível que a gente aposta para reduzir as emissões, né? Não existe uma solução única, então eu contei um pouco antes a questão das energias renováveis. Existe a eletrificação da frota, tá? Então a Localiza hoje é a locadora com a maior frota de veículos eletrificados, mas a gente entende que esse é uma tendência que ainda vai evoluir muito, né? Então a gente vê custo, né, ainda caro desse ativo, a gente vê uma falta, né, de estrutura para reabastecimento. Então a gente olha para para veículos elétricos em mercados nichados, né? Então, motoristas de aplicativo, algumas empresas ali que têm frota, mas hoje a nossa aposta basicamente é no etanol para reduzir as nossas emissões. Quando a gente olha para o terceiro pilar, que é o pilar de compensação, a gente faz, né? A gente neutraliza as nossas operações desde 2019, né? Então, através da compra de créditos de carbono.
E com o lançamento do Neutraliza que eu trouxe aqui para vocês, a gente passou em 2022 também a neutralizar parte, né, das emissões dos nossos clientes. E a gente acrescentou 2 novos pilares na nossa estratégia de descarbonização. Um deles é o engajamento, que é justamente a gente olhar para governo, a gente olhar para órgãos setoriais, enfim, a gente aumentar, né, esse leque, né, e até mesmo esse conhecimento em prol do combate ao aquecimento global. E o quinto pilar é o pilar de adaptação, né? Então, a gente está concluindo o nosso estudo de riscos climáticos. Esse é um estudo que ele tem um horizonte temporal longo, né? Então, o médio prazo 2030, longo prazo 2050. Então, como que as mudanças, né, climáticas elas podem impactar os nossos negócios? E aí, com base no que a gente encontrar, né, aí de resultado desse estudo, a gente volta, né, para as nossas operações e tenta mitigar esses riscos, né? Então, uma agência que está suscetível a alagamento, uma agência que está próxima a um curso d'água, a questão de desmoronamento, enfim. Tem uma série de riscos, né, que a gente está avaliando para a gente se antecipar e proteger tanto os nossos ativos também quanto os nossos clientes. E o segundo produto, né, que a gente oferece para o cliente voltado para a sustentabilidade é o chamado limpeza garantida. Então, no momento de contratação também do nosso veículo, o cliente já pode optar ali por contratar a lavagem desse carro, né? E aí ele traz uma facilidade para o cliente, porque alguns, enfim, estão atrasados para pegar um voo, né, com a Air Europa, ou, enfim, tem algum compromisso também com o Tauá de hospedagem, eles não têm como levar, né, para um terceirizado lavar o carro e ele deixa isso com a Localiza. Deixando isso conosco, a gente tem aquela questão que eu trouxe para vocês da higienização a seco, né? Então, essa técnica, o ano passado, ela foi feita em 60% de nossas lavagens internas e a gente economizou mais de 80 milhões de litros de água. Então, hoje, quando a gente olha para a experiência do nosso cliente, são essas ações que a gente vem tomando. Show de bola. Eu tô ficando surpreso, mesmo de ser do setor, de quantas ações a gente está em curso. E esse foi um dos propósitos deste podcast, entendeu? A gente mostrar para todo o mercado, para todo mundo, né? Porque todo mundo gosta de viajar. Então todo mundo vai ser um consumidor desse podcast. E a gente quis de fato mostrar isso. Quantas ações já estão em curso? E agora, trazendo a Isis, que quando a gente pergunta, nossa, um hotel, como que compensa carbono de um hotel, né? Onde que eu posso ser mais sustentável na utilização de um hotel? E a Isis, queria saber de você, como que um hotel calcula a sua emissão de carbono? E o que é considerado nesse cálculo? E principalmente, como é feita a compensação? Essa gestão diz respeito à gestão de carbono aplicada, né? E existem 3 passos, em suma. Primeiro, a identificação, depois a redução e, por fim, né, a neutralização, a compensação. A identificação do cenário de uma rede hoteleira, por exemplo, se dá com o inventário de gás de efeito estufa, pelo GHG Protocol, já citado pelo Fernando. Então, lá, um hotel, por exemplo, pode identificar suas emissões diretas, indiretas e outras fontes. O GHG Protocol preconiza que a gente levante os 2 escopos, né? Os 2 primeiros escopos de emissões diretas e indiretas. Então, o que o Tauá fez, por exemplo? Identificou a emissão do uso da fornalha, dos hidroquites, GLP, que é o gás de cozinha, do diesel, e colocou isso tudo lá no inventário. O inventário, geralmente, ele é feito anual, mas no Tauá também a gente está fazendo a recorrência mensal por conta da calculadora de carbono, que é um produto que a gente criou a partir deste ano. Então, feito o inventário de carbono, né, identificando o cenário, partir para a redução. Aqui a gente já partiu para a compensação, porque a gente identificou o cenário de 2021, de 2022. 2021 a gente compensou 10% das emissões, 2022 15% das emissões e 2023 nós neutralizamos todas as nossas emissões. Então, assumindo assim um compromisso de sermos carbono neutro. Como que a gente fez isso, né? Primeiro, a gente trouxe uma tecnologia para dentro também dessa ação, como eu disse para vocês aí a respeito da inovação. Qual tecnologia? A calculadora de carbono. Então, o que a gente faz? A gente trouxe uma pegada de carbono, entre aspas, do nosso hóspede. Então, dentre o uso de piscina, uso de área de eventos, uso de toalha, está tudo ali calculado na pegada de carbono
daquele hóspede do nosso cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Então, ali a gente tem uma pegada e em cima das nossas diárias tem ali o volume de emissão, né, em toneladas, quilogramas de carbono, e também aquele valor a ser compensado. Como que dá essa compensação, né? O Tauá compensa mensalmente as suas emissões, o cliente pode aderir a essa jornada conosco de forma voluntária. Se eles não fizerem isso, né, a gente vai fazer da mesma forma, porque esse compromisso é genuíno, e no ISD não dá para dar um passo à frente e voltar atrás. A gente tem que explicar também por que aquilo não vai ser mais pertinente ao nosso negócio. Mas isso não é o nosso cenário, né? Então, a gente tem a calculadora de carbono, que a gente faz essa identificação desse cenário mensal, mas de acordo com a metodologia do GHG Protocol, é importante fazer uma auditoria anual. Então, além desse cenário mensal, no final do ano, virou o ano fiscal, tem que revalidar todos aqueles indicadores para ver se as fontes de emissão estão coerentes com aquele número reportado. E aí, né, então a gente fez os dois primeiros passos, o primeiro de identificação, depois da compensação. Essa compensação é feita pela aquisição de créditos de carbono, do mercado de carbono. E aí, de onde que a gente adquire esses créditos? Por usinas de gás natural, provavelmente, a priori, né, a gente escolhe projetos de energia limpa para poder fazer essa aquisição desses créditos. E vale lembrar que esse bate-papo nosso aqui está super pertinente, porque o mercado de carbono está sendo aí promulgado pelo Senado, é uma discussão que está latente aí pelo governo. Então, quanto antes a gente se antecipar a entrar nessa gestão de carbono aplicada, melhor para as empresas, né? Porque isso depois vai virar uma regularização, provavelmente, e vai ser cobrado de então das empresas. E aí, né? Agora que a gente está partindo para um plano de mitigação que vai entrar realmente na redução dessas emissões de curto, médio e longo prazo. Então, aí entra a aplicação de tecnologias mais limpas, tecnologias verdes, né, ambientalmente amigáveis, que precisam estar casadas com o nosso planejamento, porque requer investimento. Muito bacana, né? Entender como os hotéis identificam e compensam emissões de carbono, considerando os diversos fatores no processo, né? São muitas variáveis a serem consideradas. Bom, só para comentar, né, falar um pouquinho sobre o compromisso da Copastur em relação à geração de carbono, eu gostaria de aproveitar aí a oportunidade para compartilhar uma novidade da Copastur, né? Recentemente a gente lançou o projeto Carbon Free, né, sendo a primeira TMC brasileira a zerar suas próprias emissões de carbono por meio de medição de dados com base no GHG Protocol, que a Isis comentou muito bem, aí bem mencionado por ela, e um processo de compensação reversa, né? A gente entende que algumas emissões são inevitáveis, mas a nossa estratégia é compensar essas emissões de forma integral, por meio de projetos de reflorestamento mesmo, né? Não apenas para equilibrar a nossa pegada de carbono, mas também para encorajar os nossos clientes a aderirem a essa jornada sustentável, né? Como todos os projetos que a gente escutou aqui, né? Como intermediadores do setor de viagens, principalmente corporativas, mas setor de viagens, né? A gente acredita muito no nosso papel influente para direcionar o mercado para essas práticas mais responsáveis, né? Muito diante disso que a Isis comentou, né? A gente tem aí hoje a oportunidade de sermos conscientes voluntariamente, mas em breve já não será mais assim, né? A gente proporciona, inclusive, para os nossos clientes também a opção de compensar essas emissões de carbono com apoio a esses projetos de sustentabilidade, né, com plantio de árvores, e a nossa dedicação aí, né, na preservação do planeta, que é o que motiva a gente, e com certeza a gente fica super empolgado em ser uma parte ativa também nessa mudança positiva para o nosso planeta dentro do mercado de turismo. Só a gente está quase pousando o nosso avião, a gente está indo para os nossos finais aqui, apertem os cintos, vamos se preparar aí para pousar. E agora nesse último bloco aqui, Gonzalo, eu vou voltar para você, e agora aqui, pessoal, vamos ter um olhar para o futuro. Tá? A gente já falou bastante do que a gente já está fazendo, que é sensacional. E aí, Gonzalo, começando pela companhia aérea, pelo posicionamento da Aero Europa, o que vocês vislumbram de ação universal, olhando para o setor como um todo, para fazer a neutralização do carbono e atenuar esses impactos ambientais das viagens de avião?
Eu acredito, Daniel, que já um ponto super importante é já que toda a indústria está engajada e comprometida. Eu acho que esse é o ponto inicial, esse é o pé inicial que precisa toda a nossa indústria. Hoje, com qualquer fornecedor que você fale, ou provedor de serviços, governo, infraestruturas, claro exemplo, na semana próxima acontecerá um evento, um fórum organizado por IATA, que é a Associação Internacional de Transportes de Aviação, ANAC e a Associação Latino-Americana de Aviação, aqui em São Paulo. São 2 dias de discussões muito fortes para tentar entender como aqui no Brasil, em Latinoamérica, continua crescendo e melhorando para atingir os objetivos que temos todos até o ano 2050. Eu acho que isso vai ajudar muito. Mesmo assim, nossa empresa é uma companhia europeia e como companhia europeia também estamos regidos pelas legislações europeias e hoje Europa, a União Europeia como um todo, em Bruxelas, está trabalhando muito forte também para atingir o ano 2050 com zero carbono. Eu acho que o principal ponto, Daniel, passa da mão da criação de novos combustíveis, como falamos anteriormente, o SAF é a saída da nossa indústria. A tecnologia, como nós temos hoje em aviação, em aeronaves sumamente tecnológicas, ainda mais desenvolvidas, isso também vai ficar na mão um pouco, não só das companhias aéreas em ter a última frota, o último equipamento como temos nós, sino também fica o desafio também para as montadoras de aeronaves, que realmente eles estão com foco super forte. Existem diferentes projetos no futuro de aeronaves elétricas de menor capacidade, que realmente são pontos super fortes a avaliar no futuro, mas hoje eu acho que o principal desafio hoje está em tentar desenvolver um combustível existe hoje combustível, biocombustível, mas desenvolver ainda mais rápido esse produto. Como falei, eu acho que já é uma preocupação que chegou para a nossa indústria, chegou para ficar, está entre nós o dia a dia. Hoje, as empresas aéreas nascem com 2 coisas na cabeça. A primeira ponto importante é a segurança. Nós nascemos com a segurança e pensando em segurança o tempo todo. E outro ponto também é a sustentabilidade. Então, eu acho que esses 2 focos, como sempre é falado muito, segurança e sustentabilidade. E nossa indústria só se fala isso. Eu acho que esse é o próximo desafio que temos. Já não é um próximo desafio, esse desafio temos hoje, mas hoje eu acho que desenvolvimento, como falei, de biocombustíveis e aeronaves muito mais desenvolvidas e tecnológicas, esse é o futuro. Show de bola, Gonzalo. Promover discussões, estudos, o foco na tecnologia, né, sustentabilidade nesse olhar, eu acho que é esse o olhar para o futuro realmente, né, contribui muito e a gente tem que continuar com essas discussões, né. Agora mudando um pouquinho, né, vamos explorar um pouquinho a visão da Localiza também sobre o futuro, né, para a gente incluir o setor como um todo. Fernando, na sua perspectiva, o que está por vir no horizonte, né? Como que a Localiza enxerga os próximos passos nesse cenário em evolução? Perfeito, Carolina. Acho que ESG é orientado ao futuro, né? Sem a gente desprender do hoje. Então, a gente está construindo hoje o futuro, e o futuro da mobilidade sustentável. Então, fizemos 50 anos, temos mais 50 para fazer, com bastante cuidado, com bastante empatia, com bastante respeito. Então, o que a gente anseia, né? Enfim, um aumento na participação dos biocombustíveis, né, na matriz energética brasileira, né? Enfim, hoje ainda existe a questão do cálculo, né, de 70% abaixo disso vale etanol, acima vale gasolina, e a gente sabe que já não condiz com a realidade, né? Esse é um cálculo que foi feito lá no passado, considerando uma tecnologia
que hoje já não existe mais uma mistura, né, de etanol na gasolina, que hoje já foi ampliada. Então, antes era 22%, hoje é 27%. Já existem estudos, né, no governo para se atingir aí uma participação de 30%. Então, investir em biocombustíveis vai ajudar, né, o setor a reduzir as suas emissões. Eu gostaria, né, de estar vivo para poder a gente deixar de falar em compensar emissões, né? É ótimo, é louvável, né? É uma jornada, cada passo conta, mas eu gostaria muito de um dia a gente falar assim, eu zerei as emissões através das tecnologias que eu adotei, através, né, de matérias-primas cada vez mais sustentáveis. Quando a gente olha para a matéria-prima também, né? Então, assim, carros com cada vez mais materiais recicláveis, que a gente consiga, né, na cadeia ali de valor, reaproveitar cada vez mais os materiais, uma economia, né, uma circularidade de água também, para que também a gente deixe, né, de utilizar as captações e a gente fazer mais com o que a gente já tem de água no nosso sistema, no nosso fluxo. Então, são anseios, né, que a gente gostaria de poder enxergar no futuro. Quando a gente olha, né, diversidade e inclusão, também gostaria muito de, há algum tempo, parar de falar sobre diversidade e inclusão, de parar de ter um programa, uma área para isso, e a questão, né, de respeito, né, de oportunidades, ser algo inerente às empresas, à sociedade, a gente deixar de criar programas de desenvolvimento, programas afirmativos. Hoje é a realidade e é assim que a gente vai fazer, porque a gente entende, né, a importância, a relevância, e esse é o nosso compromisso. Mas para o futuro também gostaria muito que a sociedade fosse mais justa e inclusiva. E acho que um passo que a Localiza de agora para frente está apta a fazer também é, né, cada vez mais sair ali dos nossos arredores, dos nossos muros e chegar para a nossa cadeia de fornecimento. Então, temos mais de 15 mil fornecedores, né? Acho que é muito importante também, a Localiza é uma empresa bastante conservadora. Então, primeiro, né, estamos organizando a nossa casa, ainda temos muito que fazer, né? Já fizemos muito, aprendemos aí com a nossa evolução, mas está na hora também da gente engajar os nossos fornecedores nessa jornada, né? Então, como que a gente leva esse conhecimento, como que a gente capacita, e em algum momento também como que a gente filtra, né, fornecedores aí utilizando critérios ESG. Então, acho que essa era a mensagem aí que a gente quer deixar para essa construção aí do futuro cada vez mais sustentável. É legal observar, né? A gente está aqui, enfim, fazendo um debate com o setor aéreo, com, enfim, veículos, com hotelaria, com uma agência. Só que tem tanto fornecedor, né? A cadeia é tão grande que está interligada. E eu acho que esse é o ponto. Se cada um fizer a sua parte, né? Microações, elas se potencializam de uma forma muito grande, né? Isso que é bacana. Isis, agora eu queria saber de você, como que vai ser o hotel do futuro? Né? O que a gente pode esperar de um hotel no futuro nessa questão da sustentabilidade, de compensação? Bom, como que eu idealizo um hotel do futuro, né? Com a redução das emissões, a gente já está caminhando para isso. A gente tem um plano de mitigação. O que é um plano de mitigação? É um estudo que vai trazer as oportunidades de troca de tecnologias, de processos que visam a redução e a mitigação das emissões de CO2 dentre as nossas operações. Ele é de curto, médio e longo prazo. Por quê? Essa jornada, ela não pode ser 100% aplicada naquele âmbito, né? Ela pode ser, mas requer um investimento. E para ser sustentável, tem que ser economicamente viável também. Então, de curto prazo, a gente já está caminhando para a troca da nossa frota, né? Que utiliza gasolina para etanol, o maquinário que utiliza diesel para utilizar eletricidade ou etanol. Então, a gente já está estudando essas oportunidades. De médio e longo prazo, a gente está vendo aí aplicações das nossas operações com trocas aí de equipamentos para equipamentos mais energicamente eficientes. A questão da energia, que eu já falei para vocês também. Isso tudo tem que ser bem estudado, porque tem que ser implantado em todos os hotéis, né? Tem que virar padrão. Então, a gente está pensando em expansão também, daqui a pouco a gente está em João Pessoa, esse João Pessoa já pode crescer sustentável, né? Então, que isso, né, vire padrão dentro da empresa. E pensando em segmento, eu acho que o recado fica que toda ação conta, igual a frase bonita aí que a gente acha nessas questões de sustentabilidade, mas que a gente tem que ver isso como valor.
como cidadãos, o nosso legado. O que a gente está fazendo aí de diferente para o nosso meio? Porque a régua todo mundo faz, mas qual que é o nosso diferencial? O Tauá hoje tem a nossa calculadora, a nossa cereja do bolo, mas o que outra rede pode fazer a respeito também? Pensando no nosso meio ambiente, né? Na nossa atmosfera. A mudança climática ela atende porque todo mundo sente. Então, eu estou aqui em Araxá hoje, mas vocês em cada cidade vê como que o clima está diferente. E se a gente não mudar local, a gente não vai ter uma ação global também. Então, fica o meu recado em cima disso. Legal, bacana que a Izzy já deu até um spoiler, né, sobre João Pessoa. Não sei se é intencional, né? Mas quem sabe um Tauá lá em João Pessoa. E Carol, você, a TMC no meio desse processo, o que virá na sequência do projeto aí de Carbon Free, de neutralização de carbono? Bom, só voltando um pouquinho, né, essa questão de como a gente previne tudo isso, né? Agora em 2023 a gente está de mudança para um prédio novo com uma estrutura totalmente sustentável, né? Certificados Wellness LEED. Então a gente também tem aí no nosso processo de estrutura todo esse olhar, né? Mas a gente tem aí dentro desse projeto de carbono que eu comentei com vocês, né? A gente já está em andamento para consolidar ações que incorporem não somente a demanda de passagens aéreas, né, mas expandindo para abranger viagens terrestres, hospedagens, locações de veículos e também mobilidade urbana, no que diz respeito às plataformas modais aí, né. A colaboração do Copastur Mobilidade, que é o nosso produto, integrado com o módulo de gerenciamento de despesas, né, com certeza vão facilitar a coleta e registro dos dados relacionados à mobilidade urbana, aos gastos associados, logicamente, e aí a gente vai poder, né, analisar muito mais, de forma muito mais completa, as emissões de carbono geradas nas viagens terrestres também, né, proporcionando um dado muito mais completo para os nossos clientes, nos quais a gente quer muito engajar nessa pegada mais consciente aí, né? A expansão do projeto também vai ser acompanhada por uma campanha de conscientização direcionada aos nossos clientes, aos nossos colaboradores, os nossos parceiros, a sociedade, né, com o objetivo de educar mesmo, né, sobre a importância das ações individuais na redução de carbono, das emissões de carbono, né, muito ligado aí ao que a Isis comentou, né, a gente tem aí o nosso compromisso, como que a gente faz isso, né? A gente promove ações, a gente começa a engajar as pessoas para que sejam de fato conscientes. Show de bola! Esse é o nosso papel, né? Aqui dentro do nosso podcast, enfim, levar conhecimento e engajar cada vez mais todo esse setor que é imenso e que é vital. Bom, pessoal, queria agradecer a participação de cada um. Gonzalo, muito obrigado por ter aceitado voar aqui no Saída de Emergência. Obrigado a você, obrigado aí, Daniel, obrigado, Carolina, pela oportunidade, foi um prazer. E realmente, como você falou, Daniel e Carolina, es increíble, impresionante cómo todos los sectores están trabajando pensando en el futuro. Realmente es muy positivo y realmente permite a todos nos engajar ainda mais neste dia a dia. Show de bola. Fernando Vilela, muito obrigado também por ter topado voar aqui no Saída de Emergência. Daniel, eu que agradeço, né, em nome da Localiza aqui o convite. Para a gente foi um prazer contar um pouquinho dessa nossa jornada. Quem se interessar mais, no nosso site de relação com investidores, tem lá os nossos relatórios de sustentabilidade, onde a gente detalha, né, cada uma das iniciativas que a gente faz. Prazer aí conhecê-lo, Gonzalo, Carolina, Isis, muito bom também saber, né, as iniciativas de cada uma das empresas. Né? E eu me formei há 16 anos atrás e falavam que meio ambiente seria a profissão do futuro. Então, estou muito feliz em saber que esse futuro chegou, né? E de agora para frente está consolidado. Muito obrigado, pessoal. Isis, muito obrigado também por ter topado voar aqui com Saída de Emergência e compartilhar toda a história aí de vocês. Eu que agradeço, eu e o Tauá estamos muito felizes pela oportunidade, por saber que tem muita gente bacana trabalhando pelo ESG, em tornar o nosso mundo melhor, agindo em combate às mudanças climáticas. E como o Fernando falou, o futuro é agora, está acontecendo e só depende da gente também, né? No site do Tauá, lá na parte de sustentabilidade, tem o nosso desempenho, o nosso compromisso com carbono neutro e no nosso LinkedIn também. Show de bola. E por último, minha parceira de cabine, Carol Greco. Obrigado, Carol, por ter voado junto com a gente também.
Foi um prazer participar desse encontro com vocês, pessoas de muito conhecimento, aprendi muito hoje, então agradeço a oportunidade de ter conversado com vocês e dividido a cabine com o Daniel. Foi maravilhoso. Obrigada, gente. Curtiu esse voo? Compartilha com os seus amigos e voe junto com a gente. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.